Olá, bom dia. Do ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre, nos finais de semana, tá ligado aqui nas informações jurídicas, nos quadros especiais, na opinião dos nossos parceiros. Boca no Trombone que vai chegando e vai contando, claro, com a sua participação. Você pode interagir, mande o seu WhatsApp, mande a sua mensagem, a sua dúvida de previdência, a sua dúvida do direito do trabalho pelo nosso perfil nas redes sociais. É o mesmo, tá, pessoal? É o @programa Boca no Trombone. Você nos encontra no Instagram, no Facebook e também no nosso canal lá no YouTube. Inclusive, faço o convite, te inscreve agora, agora mesmo no nosso canal do YouTube. @programa Boca no Trombone, dá o seu like, ativa as notificações, você recebe um conteúdo diferenciado sempre por esse canal aí, canal exclusivo do nosso programa Boca no Trombone. Boca de hoje, recheado de atrações. Vamos saber quais são? Vamos lá? Tem o informe sindical com o Sindicaixa, falando sobre a situação dos servidores públicos, o Sindimetrô com as questões da Transurb, temos ainda o Trânsito Legal, mais um quadro especial aqui, e o Criminal em Foco com os temas do direito criminal e ainda, para fechar, o Boca no Trombone entrevista, o bate-papo sobre o direito que foi realizado, né, nas últimas semanas pela nossa OAB-RS, né, o Cidade da Advocacia. É o tema do Boca Entrevista de hoje. E claro, vamos contar com muita consultoria. Vamos aqui para o nosso telão, ó, meu diretor. Aí, a dupla de hoje, em nome de Rodrigues e Pacheco Advogados, está com a gente o doutor Charles Pacheco e do CRJ Advogados, o doutor Marcelo Armiliato. Doutor Charles, muito bom dia, muito bem-vindo ao Boca. Muito bom dia, doutor Solano, bom dia, doutor Marcelo. É um grande prazer participar de mais uma edição do Boca no Trombone e agradeço o convite. A gente que agradece a disponibilidade do amigo. Doutor Marcelo Armiliato, alegria e satisfação ter mais um Boca aqui da TV. Bom dia. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, bom dia aos amigos do Boca, o pessoal que também nos acompanha pelas redes sociais, o doutor Charles Pacheco. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Alegria nossa. E os doutores já começam trabalhando, porque sim, as primeiras perguntas já vão chegando. Uma dúvida de previdência encaminhada lá de Gravataí, do Alex. Tenho 25 anos de carteira e 46 de idade. Posso me aposentar? É a dúvida do Alex, doutor Charles. Bom dia, Alex. Infelizmente, não pode se aposentar neste cenário. 25 anos de tempo de contribuição é insuficiente para se aposentar. Ainda que estivéssemos com as regras anteriores à reforma, precisaria de mais 10 anos de contribuição. Mas, como sabemos, com a reforma da Previdência foi incluído o requisito etário, então me parece, no seu perfil, que o senhor só se aposenta aos 65 anos de idade, ou seja, daqui a 19 anos. Certo, muito obrigado, doutor Charles. Agora uma dúvida do direito do trabalho, encaminhada pelo Adilson lá de Alvorada. Trabalho numa empresa que parece que está falindo, consegui minha aposentadoria. A minha dúvida, informa a empresa ou continuo fazendo os papéis para receber direitos de aposentado e FGTS? É o que quer saber, doutor Marcelo, o Adilson de Alvorada. Bom dia, senhor Adilson, tudo bem? Olha só, no âmbito do direito do trabalho, envolvendo empregadores que tenham natureza privada, empresas privadas, não há na lei nenhuma obrigação de que o trabalhador informe ao seu empregador a obtenção de uma aposentadoria. Não há essa necessidade, certo? Em relação, inclusive, à obtenção de uma aposentadoria, nessas relações envolvendo empresas privadas, o contrato de trabalho ele não acaba, ele não se extingue. A aposentadoria voluntária não extingue o contrato de trabalho. Isso significa, Gilson, que você vai continuar trabalhando. E se a empresa quiser terminar o seu contrato de trabalho, ela pode fazer desde que lhe pague a multa de 40% do fundo de garantia e o aviso prévio proporcional, além das outras parcelas decisórias. Obrigado, doutor Marcelo, doutor Charles, os consultores do Boca no Trombone nesse final de semana. Pode encaminhar suas dúvidas previdenciárias e trabalhistas, eles seguem com a gente. Boca é espaço de consultoria, sim, mas também é espaço de opinião. E chegando o nosso primeiro informe sindical de hoje, assinado pelo Sindicaixa.
Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca. Eu quero, nesse comentário, chamar a atenção para a questão da democracia, que vem sendo atacada no nosso país, sendo questionado o sistema eleitoral, a urna eletrônica, tudo isso comandado pelo próprio presidente da República, que tenta colocar uma cortina de fumaça na sua impopularidade, que cresce cada vez mais, da mesma forma que também cresce o desespero do povo pela falta de emprego, pelo preço dos alimentos e tudo mais. É muito importante, em primeiro lugar, não retroceder à época da ditadura militar, com restrição das liberdades, com um governo que torturava, prendia e matava seus opositores. Mas também é muito importante destacar que democracia pressupõe educação, pressupõe saúde pública, pressupõe vida digna, comida no prato, emprego e bom salário para todo mundo. Isso é muito importante e precisamos avançar nisso. Avançar para que as crianças consigam ter uma educação de qualidade, para que as pessoas consigam ter emprego e moradia e que a gente consiga, enfim, avançar nas liberdades democráticas e também em melhores condições de vida para o nosso povo. Muito obrigado ao presidente Érico Correia, atento às demandas, e claro, democracia a gente quer sempre e para todos. Vamos com mais dúvidas, mais consultorias? Nossos consultores de hoje, Dr. Charles Pacheco, Dr. Marcelo Armiliato. Mais uma dúvida do direito da Previdência, vem lá do litoral, da Praia do Quintão, do Carlos. Como iniciar o processo de aposentadoria? Essa dúvida, Dr. Charles, deve ser de muitos telespectadores. É verdade, Solano. O seu Carlos, lá do litoral, faz uma pergunta que realmente ela é muito pertinente. Como o próprio nome diz, é um processo. E o processo ele tem início, ele tem meio e ele tem o fim. O fim deste processo de aposentadoria é a obtenção desse benefício. Mas o mais importante, para que a gente possa chegar ao final dele com o êxito pretendido, ou seja, com o sucesso que todos nós, o advogado, o próprio segurado almeja, ele necessita que num primeiro momento, o Solano, o seu Carlos, se faça um levantamento muito criterioso de toda a documentação relativa ao histórico de trabalho, seja com carteiras de trabalho, com certidões de tempo de contribuição, com formulários PPPs, quando aplicável ao caso, com carnês de contribuição, enfim, antes mesmo de se entrar com o processo de aposentadoria no INSS, é necessário fazer um levantamento desse cenário para se identificar, em primeiro lugar, se é possível a aposentadoria, em segundo lugar, quais os momentos que seriam mais vantajosos para o segurado. Por isso, Solano, sem qualquer desprestígio a quem busque a sua aposentadoria por conta própria, eu recomendo fortemente que se busque orientação com um advogado habilitado nesta matéria, que seria um advogado especialista em direito previdenciário. Tá certo, obrigado, doutor Charles. Agora uma dúvida do direito trabalhista, do Maurício. Trabalhei numa metalúrgica em Caxias do Sul, a mesma abriu falência e faz 6 anos. Foi feito leilão de bens, mas ninguém recebeu ainda. Alegam que o dinheiro está ajuizado, aguardando para pagar todos. Gostaria de saber quanto tempo ainda pode levar para receber. A dúvida, doutor Marcelo, do Maurício. Bom dia, Maurício. Difícil mesmo, né? Vamos lá. No processo de falência, num primeiro momento, há a necessidade de se classificar esses créditos de acordo com a sua preferência. Depois, a habilitação dos credores. E aí nós temos impugnação àquelas habilitações, recursos àquela habilitação. Então, enfim, dependendo do tamanho da empresa que faliu e da quantidade de credores, realmente esse processo pode ser um processo muito demorado. E nós não temos, infelizmente, como te dar uma previsão, Maurício. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo, nosso consultor trabalhista, doutor Charles, nosso consultor previdenciário. Continue mandando dúvidas, a dupla está afiada aqui para responder as suas questões. Agora é hora da água. Sim, porque água com sais minerais é água com mais saúde. E agora você, então, ouve e assiste o recado da WaterSul.
Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. E a água com mais saúde, então, é a água da WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Você confere aí na tela os contatos, tem o telefone fixo, tem o WhatsApp, entrega gratuita em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. E ainda, pessoal, olha, você consegue uma economia de até 700% em relação às bombonas. Faça contato lá com a WaterSul. Vamos falar de trânsito? Vamos falar de trânsito, claro, porque os nossos quadros especiais, a gente trata várias áreas do direito. E agora chegando aqui para você, telespectador do Boca, o nosso Trânsito Legal. Olá, pessoal. Hoje a nossa pauta para o programa Trânsito Legal é sobre a questão da recusa ao bafômetro. Então, decidi escolher a situação que mais ocorre, quando um condutor é abordado, que é o condutor que não apresenta nenhum sinal de embriaguez. Algumas pessoas têm um medo que pode ser preso em razão da mera recusa ao bafômetro. Então é importante frisar que o condutor que, abordado numa balada segura, se recusar a fazer o bafômetro e não tiver nenhum sinal de embriaguez, não há a mínima possibilidade que ele venha a ser preso, tá? Isso só poderia acontecer para aquele condutor que apresentar visíveis sinais de embriaguez. Então, esse condutor, que se recusou a fazer o bafômetro e não apresenta nenhum sinal de embriaguez, ocorre? O que o agente de trânsito faz? Ele, se tiver com documento físico da CNH, ele recolhe a carteira provisoriamente para que no segundo momento esse condutor possa buscar a habilitação. Quanto ao veículo, o condutor tem a possibilidade, mediante a autorização do agente de trânsito, de chamar um condutor habilitado. Então, o seu veículo não será recolhido caso você tenha um condutor para apresentar quando for abordado. E uma outra situação, nenhum condutor terá o direito de dirigir suspenso imediatamente. Só poderá ter a carteira suspensa após passado o devido processo legal, com prazo de defesa e recurso referente a um processo de suspensão do direito de dirigir. Muito obrigado ao Dr. Cristiano Machado, nosso especialista no direito de trânsito. Ficou com mais dúvidas? Encaminhe para a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp e a nossa consultoria entre em contato com você. Falando em consultoria, vamos para as dúvidas previdenciárias e trabalhistas que vão chegando durante essa edição. Vamos lá. A questão aqui vem lá de Gravataí, da Suzana. A mulher como motorista de transporte escolar, qual idade ela tem para se aposentar? É o que quer saber a Suzana, doutor Charles. Bom dia, dona Suzana. A idade para a mulher se aposentar, ela foi alterada de 60 anos para 62. Então, a regra geral hoje, vigente em decorrência da Emenda Constitucional 103 de 2019, é que a mulher se aposenta aos 62 anos de idade. Tá certo, obrigado, doutor Charles. Agora a dúvida do direito do trabalho, do Douglas. Trabalha numa empresa há 2 anos e 6 meses e não paga periculosidade, pois alega que fornece EPIs. Está correto? É o que quer saber o Douglas, doutor Marcelo. Não, Douglas, não está correto. A empresa ela tem a obrigação de fornecer EPIs, mas esse fornecimento
No caso do adicional de periculosidade, não significa a neutralização dos riscos à vida do trabalhador. Muito pelo contrário, não há. O entendimento jurisprudencial é que o fornecimento de EPIs, no caso de periculosidade, não neutraliza o risco. Vamos imaginar um vigilante armado que trabalha com transporte de valores. O fornecimento de um colete à prova de balas não vai diminuir o risco de um assalto e muito menos garantir que ele saia vivo de um assalto. Então, está errada a postura da empresa. O fornecimento de EPIs, no caso de periculosidade, não exime do pagamento do adicional. Obrigado, doutor Marcelo. A dupla segue com a gente. Continue mandando a dúvida previdenciária e trabalhista para os nossos consultores. Mais opinião? Mais informe sindical. E esse é assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. Sou o Ronas, da direção do Sindimetrô. Pois é, estava previsto mais um aumento da tarifa da Transurb nos últimos dias, de R$ 4,50 para R$ 5,00. Aumento esse que não se concretizou, pois a empresa decidiu fazer um reestudo para definir o aumento da tarifa. Então, esse aumento ele virá. E isso para nós é um absurdo, pois vivemos um cenário onde a cesta básica tem custado em torno de 70% da renda do trabalhador. Renda essa, dito pelo IBGE, que a renda média do trabalhador brasileiro é menor em 10 anos. Além disso, o custo do transporte público tem custado em torno de 20% da renda do trabalhador, ou seja, um cenário muito difícil e para nós é um equívoco muito grande da empresa esse aumento de tarifa. Nós, do Sindimetrô, defendemos que transporte público é direito essencial, assim como saúde, educação e segurança. Ou seja, não deveríamos pagar pelo transporte público, tarifa zero. Portanto, além disso, defendemos que o governo federal ele deveria estar preocupado em fomentar a economia na geração de emprego e de renda, e não em onerar mais ainda o bolso do trabalhador e da trabalhadora. É isso. Solano, um abraço. Muito obrigado ao Ronas Filho, diretor do Sindimetrô RS, atento às demandas aí da categoria. Mais consultoria previdenciária, hoje com o Dr. Charles Pacheco, o Jacques Eduardo, lá de Viamão. Quanto tempo em geral se espera após entrar com pedido de aposentadoria pelo site para obter resposta? Completei tempo em março e logo entrei. É o que quer saber o Jacques, Dr. Charles. Jacques, resumidamente, indo direto ao ponto, não é possível precisar quanto tempo o INSS tem para dar uma resposta ao pedido de aposentadoria. Mas o que a prática e a experiência têm demonstrado nos últimos 2 anos é que um pedido de aposentadoria ele leva ali no mínimo de 6 meses, podendo se prolongar por 1 ano, até um pouco mais. Obrigado, doutor Charles, está na nossa consultoria previdenciária. Mais quadro especial chegando, sim. Agora é hora aqui no Boca do nosso Direito Criminal, com o Criminal em Foco. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores da Bandeirantes. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o júri da Boate Kiss e o porquê que ele foi anulado. As defesas apresentaram recursos para o Tribunal de Justiça e o nosso Tribunal de Justiça julgou as pretensões das defesas. Importante já mencionar aqui que esses recursos não teriam como absolver os réus. E sim, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam manter a sentença, poderiam reduzir a pena dos réus e poderiam anular o júri, como foi o que aconteceu aqui. As defesas apresentaram 19 nulidades para o Tribunal de Justiça. E eu vou mencionar aqui as nulidades que foram reconhecidas nesse julgamento. Então, houve a realização de 3 sorteios de jurados, enquanto a lei diz que só pode uma. Ainda, durante o júri, o juiz conversou de forma particular com os jurados, enquanto essa conversa só pode acontecer na presença do Ministério Público, Defensoria Pública e defesas. O juiz quesitou
motivos que não estariam no processo, ou seja, deveriam estar plenamente fixados esses quesitos. Ainda, o silêncio dos réus, que é uma garantia constitucional, foi citado e usado como argumento no júri, o que isso não pode acontecer. Ainda, quando formado o conselho de sentença após o sorteio, foi utilizado o sistema consultas integradas pelo Ministério Público, sendo que as defesas não tiveram acesso. E por último, que é a última nulidade, foi o uso da maquete 3D da Boate Kiss pelo Ministério Público e não houve o tempo hábil, o tempo suficiente para as defesas se manifestarem. Essas foram as nulidades reconhecidas pelo nosso Tribunal de Justiça. Muito obrigado. A nossa especialista, a doutora Luísa Herenech Menezes, precisa e didática, né, nesse tema da Boate Kiss. Poxa, a gente até entende mais aí o direito criminal a partir dessa explicação. Agora vamos entender o direito trabalhista, porque hoje a gente recebe o doutor Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados. O Samuel quer saber, meu processo na Justiça do Trabalho fará 6 anos, está em cálculos. Eu e a empresa já fizemos os cálculos. O juiz pode decidir ou vai levar para um contador da sua confiança? É a dúvida do Samuel, doutor. Bom dia, Samuel. Tudo bem? Olha, a partir do trânsito em julgado do processo, o juiz estabelece os critérios de liquidação para transformar os direitos em números e oportuniza, via de regra, para que as partes apresentem os seus cálculos. Então, vai lá o reclamante, apresenta um cálculo de 100, vai a reclamada, apresenta um cálculo de 40. Diante desse impasse, diante dessa divergência, o juiz pode analisar os 2 cálculos e decidir, ou então, o que é mais comum, o juiz nomeia um contador de sua confiança. E aí esse contador vai apresentar um terceiro cálculo e o juiz muito provavelmente vai homologar esse terceiro cálculo. Poder pode, mas normalmente o juiz nomeia um contador de sua confiança. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Marcelo e doutor Charles daqui a pouquinho retornam para mais dúvidas do direito previdenciário e trabalhista. Você ainda vai ter o nosso quadro Boca Entrevista, abordando aí o que foi notícia no evento Cidade da Advocacia, capitaneado aí pela nossa OAB-RS. Agora, aquela paradinha e a gente já volta com muito mais aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. E vamos rapidíssimo, para as últimas. Uma última previdenciária do José. Engenheiro civil, faz emissão de anotação de responsabilidade técnica para empresas. Nesse caso, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições desses serviços são as empresas às quais prestei serviço, doutor Charles? Exatamente, está correto o seu José. A Lei 10.666, ela disciplina que o contribuinte individual que presta serviço para a empresa é responsável pela contribuição previdenciária. O que cabe ao contribuinte individual é complementar Sim. a contribuição quando ela for inferior ao salário mínimo. Perfeito. E uma última trabalhista do Everton. A empresa pode mudar o ponto do trabalhador, o horário de trabalho, doutor Marcelo? Vamos lá, objetivamente, mudança de turno noturno para diurno é possível. Mudança de turno diurno para noturno não é possível porque se entende que é um prejuízo, porque o trabalho noturno é mais penoso. Em relação a pequenas alterações dentro do mesmo turno, elas fazem parte do que nós chamamos de jus variandi, então Sim. é uma possibilidade do empregador conforme o artigo 2º da CLT. Doutor Marcelo, doutor Charles, muito obrigado pela participação e até uma próxima aqui no Boca no Trombone. Valeu, obrigado.
E agora, gente, o nosso quadro especial, o quadro de entrevista, o nosso bate-papo informativo no ar. Agora, o Boca no Trombone Entrevista. Pois o Boca no Trombone veio aqui, na Cidade da Advocacia, um evento fabuloso que a nossa OAB-RS realiza no mês do advogado da advogada. Palestras de várias áreas do direito, onde os advogados e as advogadas debatem temas importantes do dia a dia, as inovações legislativas, as decisões judiciais e tudo mais que a área do direito, com seu dinamismo, prevê. Boca no Trombone atento a todos os eventos. Hoje, dia da Seguridade Social, e o Boca no Trombone está de olho. Temos a honra de ser recebidos aqui pelo presidente da OAB-RS, o Dr. Leonardo Lamacchia, quem a gente agradece a acolhida. E parabenizar por esse evento, Cidade da Advocacia, um evento que tem conteúdo, tem modernidade e tem principalmente a presença, doutor Leonardo, dos advogados e das advogadas. Prazer falar contigo, Solano, com os telespectadores da Bandeirantes. E, de fato, uma alegria imensa. Este evento, a Cidade da Advocacia, ele materializa muito desses intensos 8 meses de gestão. Ele é o maior evento presencial de toda a história da OAB dos seus 90 anos, em número de participantes. Ele é o evento mais inovador que a advocacia brasileira já viu. Então, nós estamos muito orgulhosos da OAB do Rio Grande do Sul, no ano em que completa os seus 90 anos de relevantes serviços prestados à advocacia e à sociedade, nós podermos realizar um evento dessa magnitude. E como tu bem disseste, mais do que isso, retomando o encontro, saindo de um período de pandemia que foi duríssimo para a advocacia gaúcha. Um evento inovador, aqui nesse local moderno, preparado para a advocacia, para receber todos os colegas, todas as colegas e trazer muito conhecimento, muita interação, algo que a gente precisava depois da pandemia e estamos aí realizando. E o nosso 10º colégio, nosso 10º encontro dos advogados previdenciaristas e 4º colégio de presidentes, com muito sucesso agora sendo realizado, um público, Solano, apesar desse tempo que lotou as dependências aqui do embarcadero. Parabenizar o OAB, né, nesse ambiente moderno, nesse ambiente bacana, alto astral para toda a advocacia. E quanto à temática dos precatórios, nós na palestra nós apresentamos 2 pontos sobre as emendas constitucionais 113 e 114, que alterou a forma de pagamento dos precatórios. Nós teremos no primeiro ano o atraso nos pagamentos dos precatórios federais. O prejuízo ele não é somente para a advocacia muitas vezes, mas sim para toda a cidadania. Então é nesse sentido que a OAB vem atuando. Excelente evento que aconteceu no mês, nesse mês de agosto, mês dos advogados e das advogadas. Parabéns à nossa OAB-RS. Pessoal, vamos ficando por aqui. Você interage com a gente durante a semana nas nossas redes sociais, no @programa Boca no Trombone. Tá certo? Esperamos por você por lá. E semana que vem estaremos juntos aqui em mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá!